vambora para o vídeo. É quase Vamos reclamar, não tem dinheiro. A gente passar na loja da Ferrari ali, olhar na porta. Sabe o adolescente, criança um pouco maior, que chega para pequena, passa na frente dela com o docinho e fala, opa, não é. Mais ou menos isso, que falar que o Marcos Leonardo foi oferecido, foi olhado, foi consultado, é uma coisa meio... Olhar o álbum de fotos dele, São Paulinho de criança, tal, calma. Festinha de aniversário. Só que é quase uma crueldade. Deixa eu falar, mas precisa ser justo numa coisa. Os árabes, eles tomam atitudes, muitas vezes, completamente malucas. Sim. De liberar um cara que tem 4 anos de contrato, pagar os 4 anos pro cara e falar, gente, obrigado, eu não quero mais você, valeu, vai embora, eu preciso abrir uma vaga de estrangeiro. Parece o Flamengo, né? Os chineses faziam isso antes de estourar a bolha. O Jadson iam contratar um estrangeiro melhor, faltava um ano. Depositaram um ano inteiro pro Jadson, falaram, a gente só não quer você mais aqui. Tchau. Ele vem pro Corinthians para ganhar 2 salários, o de lá garantido e mais o Corinthians. Então, os árabes fazem umas coisas meio malucas. Eu não duvido que eles contratem 2 caras e falem, Marcos Leonardo, é o seguinte, eu vou te emprestar aí de graça e tal. Não deixa essa possibilidade, porque ele não precisa de dinheiro. Eles fazem as coisas porque eles não precisam de grana. Não é um cara que você vai falar, não, aqui é 14 milhões de euros, eu não vendo o Marcos Leonardo. Não, às vezes eles falam, não, eu preciso de uma vaga estrangeira, vai lá, tô liberando. Então, não tire essa possibilidade, porque ela existe. Os árabes fazem umas coisas meio malucas nesse sentido, tá? Então, não tire essa possibilidade. O Vessa tá cruel, né? Porque ele não só elimina o Palmeiras na sequência, como ele fala que, não, acho que dá sim. Confia. Confia, pode. Eu confio, só que numa vez dessa, topa liberar. Pois é, nesse confia aí, 2 bilhões de dívida. Topa liberar. Dá pra liberar, daqui a pouco o cara tá no Flamengo, semana que vem. Não é só, então, exatamente. Pode acontecer. Claro. Eu só tô dizendo do Al-Hilal pro Brasil, não tô falando isso. Pode ser qualquer outro clube, pode ser o Mirassol. Isso, tá no Mirassol. Só se ele quiser. Não, na verdade, essa situação aí da possibilidade da contratação de um centroavante, ela vira uma situação que não é só para esse ano, né? Porque a coisa do André Silva foi muito grave. O André Silva vai ficar 1 ano sem jogar. Então, se você pensar, o Rian já vai ficar 1 ano sem jogar. O André Silva 1 ano sem jogar, você só tem a recuperação do Caleri. O dinheiro está emprestado até o final do ano. Você tem a recuperação do Caleri até julho do ano que vem. Vocês têm visto a Série B? Eu não consigo ver tanto assim. Tem jogador na Série B? O São Paulo contratou o lateral da Chapecoense. Até agora não conseguiu inscrevê-lo, por sinal. Mas tá vendo a Série B. É o mercado doÃo Paulo, né? O Mailton é da Chapecoense. Então, sim, eu tô falando para 9. Não tem um jogador se destacando? Né? É mais difícil, né? O artilheiro da Série B é o Pedro Rocha. Lembra do Pedro Rocha? Lembro. Que era do Grêmio. Lembro, sim. Atlético Paranaense. Ele tá onde? No Remo, é isso? Esqueci lá, não, o Remo. Cara, não é o Pedro Rocha, não dá mais para jogar num clube grande, né? Ele já rodou todos os clubes. Jogou no Flamengo também, né? Acho que sim. Não dá. Acho que é uma outra situação. É uma lacuna grande, né? Que agora abre, é o terceiro que se machuca. O São Paulo está sempre atrás porque ele não tem dinheiro. Então, assim, machucou o Caleri. Depois de 2 meses conseguiram contratar o Dineno. Vendeu o Juan Tressol. Depois de 2 meses contratou o Tolói. Vendeu o Igor Vinícius. Depois de 2 meses contratou o Mailton. E assim essa é a temporada do São Paulo. Para mim, a preocupação do São Paulo não é agora, não. Porque eu acho que agora está muito claro que o time está indo no limite do que pode ir. Não é só a questão do centroavante, né? O Oscar está fora, talvez não jogue esse ano. O Lucas está fora, não sei se joga esse ano. O Alisson está machucado, o Marcos Antônio está machucado. A questão do São Paulo que me preocupa é a questão da base. Sim. Essa questão me preocupa muito. A votação a questão do Casares com o Marinax da base. Porque isso pode ser uma solução, mas muito mais me parece uma coisa que pode comprometer o São Paulo para o resto da vida. Então essa não pode ser uma coisa... O Marinax não é confiável, ele faz negócio com outros clubes brasileiros, ele tem um pool de times, não está claro o negócio. Havia um protesto no não está claro o negócio. Na Inglaterra. Então é isso que me preocupa, mais do que o jogo do Cruzeiro, mais do que a questão da LDU, né? Porque nesses jogadores e nesse treinador, eu confio. No presidente de São Paulo, não confio. Então, o que me preocupa é o futuro do clube, mais do que o futuro do time, que está fazendo o que pode fazer nessa temporada. Já fez o que podia fazer nessa temporada.
Empréstimo tem que ser de graça. E o Marcos Leonardo, salário lá na Arábia não é baixo, né? Muito pelo contrário. Então ficaria muito difícil para o São Paulo. É aquele negócio, Luísa. Eu queria muito ter, sei lá, uma BMW. Eu fiz uma consulta lá, liguei, vi o preço da BMW e falei, bom, para mim é impossível. Então é basicamente essa consulta do São Paulo sobre o Marcos Leonardo. Vou te falar que é impossível, que não vai acontecer de jeito nenhum. Futebol é dinâmico, né? A gente vê isso acontecer às vezes. Um jogador que não tinha condição de vir para o São Paulo e tá aí, por exemplo, o Oscar, né? Que era um jogador que no começo falava-se que não tinha como ele chegar ao São Paulo, mas por meio de um parceiro comercial, o São Paulo conseguiu a contratação do Oscar. Então, assim, muito difícil, quase impossível. Não devemos ver o Marcos Leonardo com a camisa do São Paulo. Mas futebol dinâmico, mercado dinâmico, numa dessa pode ser que dê jogo. Mas a tendência é que não, que o Marcos Leonardo não seja o centroavante que o São Paulo está buscando. A janela vai fechar no dia 2, né? Então o São Paulo está correndo aí para contratar um centroavante para colocar no lugar do André Silva. A gente ainda não tem, você falou, Luísa, muito bem, que a gente não tinha, e a gente ainda não tem. Conversei com uma fonte há alguns minutos sobre a conduta que vai ser adotada com o André Silva, se vai ser cirurgia ou não. Ele teve uma reunião ontem com o Dr. Moisés Corren, que é um dos maiores especialistas em joelho do país, mas eles ainda não definiram qual vai ser a conduta. Em consideração. É uma pena, né? Porra, eu vi um rapaz aí, esqueci o nome dele, ele falando de um jogador da Ferroviária, cara. Eu não sei se ele tá tirando onda, se ele tá falando sério. Não, né? então tem o pessoal falando muito, porque assim, o pessoal tava tentando achar muitos jogadores da Série B, né, do Brasileirão. E olhando na Série B, você tem os artilheiros, né, da Série B, tem o Pedro Rocha do Remo e o Carlão da Ferroviária, que tem se destacado, assim, guardadas as proporções, né. Aqui, assim, é claro, é que eu assisto bastante a Série B, mas não assisto analisando uma possível contratação, assisto, né? Igual o Mailton. O Mailton eu fui ver, depois começaram a falar e eu fui ver o Mailton, né, com outros olhos, de uma outra forma. Eu vou começar que, aliás, na Série B tem 6 gols o Mailton, né? Não, e muitas assistências também. E aí, o último jogo dele pela Chapecoense, pô, ele fez assistência, chute na trave, pô, muito, de fato, muito bom jogador naquele tipo de enfrentamento. Esperamos que no São Paulo ele tenha a capacidade de fazer a mesma coisa, né? Então, citaram aí o Carlão, que não sei se é uma falha minha, mas eu não observei dessa forma. Ótimo, vou começar a olhar de uma outra forma. E é bom que o scout do São Paulo, né, os analistas do São Paulo também olhem a Série B dessa forma, assistam a Série B dessa forma. Pô, tem um cara, mano, eu gosto dele pra caramba. Eu até pesquisei ele aqui agora, tem 35 anos já, é muito tempo, mas é o Nicolas. Ele roda aí pelos times é um cabeludo assim, chamam ele de, não sei, de Cavani do Brasil, sei lá como é que chamam ele. E, porra, ele não é tão alto, mas ele é muito forte, ele sabe proteger a bola, ele finaliza bem, é um cara que não desiste da bola, é um cara, sabe, me parece ser um cara de grupo, enfim. São essas opções que ele tem que correr atrás agora, Senna. E eu sempre falo isso, ó, não é porque o cara tá na Série B hoje que ele é um jogador de Série B, tá decretado que ele é um jogador de Série B, não. Ele pode ser um ótimo jogador na Série A, né? Sendo inserido dentro de um processo ali, de um grupo bom de trabalho, ele pode sim potencializar o individual dele, né? Enfim, é isso que nós temos para hoje, Senna.